Salve rapaziada, vamos à nossa videoaula número 2, onde eu vou começar com vocês a correção do exercício número 3, da página número 9. Pessoal, esse exercício número 3 vai ser bem direto com vocês, porém ele vai demorar aproximadamente uns 20 minutos. Por quê? O exercício pede que a gente utilize o método de Newton não para encontrar o zero da função, não para aproximar o zero dessa função, nesse intervalo de 0 a π. E sim para encontrar o valor máximo absoluto dessa função. O que é valor máximo absoluto ou valor mínimo absoluto? A gente precisa voltar a recordar alguns conceitos do cálculo diferencial e integral para entender. Então, para ser mais preciso para vocês, vamos colocar um exemplo. Valor máximo absoluto. Você tem uma função qualquer. Essa função que você está vendo, x vezes cosseno de x, ela descreve uma curva. A gente não sabe como é essa curva. Vamos supor que seja assim, ó. Entretanto, essa curva ela tem um ponto máximo e ela tem um ponto mínimo. Como você pode observar, esse aqui é o ponto máximo e esse é o ponto mínimo. No ponto máximo dessa curva, eu consigo passar uma reta tangente. E essa reta tangente ela tem inclinação igual a zero. O mesmo vale para o ponto mínimo. Nesse ponto mínimo, eu consigo passar uma reta tangente. E essa reta tangente tem inclinação igual a zero. Dizer que uma reta tangente tem inclinação igual a zero é o mesmo que dizer que a sua derivada é igual a zero. Então, se eu pegar essa função e derivar ela, e igualar essa função a zero, eu consigo encontrar quem é um candidato a valor de máximo ou quem é um candidato a valor de mínimo. Depende da função. E também pode acontecer de não ter nenhum candidato, não ter nem máximo, nem mínimo. Então, a primeira coisa, pedir o valor máximo absoluto. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que derivar a minha função e fazê-la igual a zero. É isso que o exercício quer que você faça. Encontre uma estimativa para a derivada dessa função no ponto x igual a zero. Então, vamos derivar essa função, f de x igual a x vezes cosseno de x. Está aqui. F de x igual a x vezes cosseno de x. Isso aqui é uma multiplicação. Para eu derivar uma função em forma de multiplicação, vocês devem lembrar o seguinte. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais copia a primeira e deriva pela segunda. Essa é a regrinha da multiplicação. Derivando f de x, o que nós teríamos então, pessoal? X', deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais copia a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Resolvendo essa continha, teremos derivada de x é 1. Derivar em vezes cosseno, mais x vezes derivada de cosseno é menos seno. Melhorando essa expressão, 1 vezes cosseno de x, mais com menos aqui, menos x vezes seno de x. Isso é a derivada da função. Eu quero uma estimativa agora para o valor máximo dela. O valor máximo pode ocorrer aonde? Quando a derivada dessa função for igual a zero. Então, é isso daqui. Cosseno de x menos x vezes seno de x igual a zero. Pode ocorrer um valor máximo. Pelo método de Newton, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para encontrar uma aproximação para essa equação? É encontrar, pessoal, um intervalo que tem esse zero da função. Como que eu encontro esse intervalo? Existem vários métodos. Você pode chutar valores
e aí utilizar o teorema de Bolzanos, ou você pode fazer também pelo isolamento de raízes. O que é o isolamento de raízes? A gente separa essa equação em duas funções. Quem é menos x seno de x vai para lá como x vezes seno de x. E vamos montar o gráfico dessas duas funções. Um gráfico para cosseno de x, outro gráfico para x seno de x, ver aonde as duas curvas se cruzam e daí tirar um intervalo. Vou montar primeiramente com vocês o gráfico do cosseno de x. Vamos lá. Para montar o gráfico do cosseno de x, eu atribuo pontos para o x. Vou escolher um intervalo de 0 a 2. Então vai ficar cosseno de 0 é 1. Quando x é 1, quero descobrir quem que é o cosseno de 1. Vou lá, coloco minha calculadora em radiano e descubro quem que é o cosseno de 1. Põe radiano, cosseno de 1 aproximadamente 0,54. Venho aqui e ponho 0,54. Olha o meu gráfico saindo aqui, pessoal. Quando x é 0, meu y é 1. Esse ponto mais ou menos aqui. Quando meu x é 1, meu y é 0,54. 0,54 mais ou menos aqui. E quando meu x é 2, eu tenho que achar o cosseno de 2. O cosseno de 2 vai dar menos 0,43. Vou conferir aqui, ó. 0,41. Vai dar menos 0,41. Então, quando x é 2, eu tenho esse valor negativo, menos 0 alguma coisinha. Então, a minha função cosseno de x nesse intervalo de 0 a 2, ela faz mais ou menos isso. Agora, falta eu montar o gráfico da função x seno de x. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos montar o gráfico agora dessa função aqui. Atribuo um intervalo para x. Vamos chamar esse intervalo de 0, 1 e 2. A função nossa é x vezes seno de x. Quando x é 0, eu tenho 0 vezes seno de 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Primeiro ponto, x é 0, y é 0. Está aqui. Depois, quando x é 1, eu tenho 1 vezes seno de 1. 1 vezes seno de 1 é o próprio seno de 1. E seno de 1 vale 0,84. Então, vai estar mais ou menos aqui. Nesse intervalo. E por último, eu quero calcular quando x é 2. Então, é 2 vezes o seno de 2. 2 vezes o seno de 2 é 2 seno vezes 2. Dá aproximadamente 1,81. Venho aqui e coloco 1,81. Então, quando meu x é 2, 1,81 vai estar mais ou menos aqui em cima. Então, essa minha função, ela dá mais ou menos essa curva aqui, ó. Pronto. Agora, vamos achar onde está esse intervalo, pessoal. Onde que as duas retas se cruzaram. As duas curvas se cruzaram nesse ponto aqui, ó. E esse ponto está entre 0 e 1. Então, eu sei que essa minha função aqui, ó, cosseno de x menos x seno de x, tem um intervalo entre 0 e 1. E eu vou usar isso no meu método de Newton. Então, o que diz o método de Newton? Para eu encontrar minha primeira estimativa
x1, eu pego x0 menos a minha função no ponto x0, dividido pela derivada dessa função no ponto x0. Quem é o meu x0? É uma estimativa dessa função. Eu sei que essa função tem um intervalo entre 0 e 1. Eu escolho uma dessas duas estimativas, qualquer intervalo nesse período. Qual que vai ser mais fácil eu trabalhar? É compensador eu pegar 0,75? Não, vamos pegar um número inteiro. Eu vou escolher a minha estimativa como x igual a 1. Então, eu vou chamar aqui minha estimativa x0, que é a minha estimativa inicial, vai ser 1. Agora, reparem bem, eu vou fazer manual, mas vocês podem estar fazendo isso na calculadora. Para eu achar meu x1, eu pego a minha estimativa inicial, que é 1, e subtraio da minha função no ponto x0, o meu x0 vale 1, e divido pela derivada dessa minha função no ponto inicial dela. Qual é a minha função, pessoal? Minha função é essa daqui, ó. Cosseno de x menos seno de x. Então, vai ficar, meu x1 vai ser 1 menos. A minha função é cosseno de x menos x seno de x. Se eu quero essa função no ponto 1, é só substituir. Vai ficar cosseno de 1 menos 1 vezes seno de 1. Venho aqui e coloco cosseno de 1 menos 1 seno de 1. Dividido. Agora, é a derivada da função no ponto 1. Então, eu preciso derivar isso daqui, ó. Então, vamos fazer essa derivada até de outra cor para ninguém se confundir, ó. Como que eu derivo essa função? Como que eu derivo f de x igual cosseno de x menos x vezes seno de x? Como é uma conta de menos, eu posso separar. Eu posso derivar cosseno de x e depois eu derivo x seno de x. Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Menos, aqui é a derivada de um produto. Como que eu derivo uma multiplicação? Deriva a primeira, multiplica pela segunda. Mais, copia a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Essa derivada vai ficar assim. Derivada de x é 1. 1 vezes seno de x, seno de x. Mais x vezes derivada de seno é cosseno. Então, a derivada dessa função é menos seno de x. Aqui eu faço menos com mais, dá menos seno de x. Faço menos com mais, dá menos x vezes cosseno de x. Menos seno de x com menos seno de x, menos 2 vezes seno de x, menos x vezes cosseno de x. Essa é a derivada. E eu quero essa derivada em qual ponto, pessoal? Olha bem, eu quero essa derivada no ponto 1. Então, vai ficar menos 2 vezes seno de 1 menos 1 vezes cosseno de 1. Então, aí eu vou achar a minha primeira estimativa. Então, vamos ver essa primeira estimativa manual, sem ser na calculadora. Sem usar aquela variável A que a gente aprendeu em sala. Calculadora em radiano. Vou calcular a primeira fração. Então, vai ficar cosseno de 1 menos 1
vezes seno de 1 é o próprio seno de 1, então menos o seno de 1. Tá aí, cosseno de 1 menos seno de 1. Tudo isso dividido, menos 2 vezes seno de 1. Então, menos 2 vezes seno de 1. Olha lá, menos 2 vezes seno de 1. Menos cosseno de 1. Menos cosseno de 1. Isso daqui dá igual a menos, vamos ver quanto que vai dar tudo isso daqui. 0,1354 é o valor dessa divisão toda. Vou gravar esse resultado na memória. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 1 e vou tirar desse resultado todo que eu gravei na memória, que eu já sei quanto que dá. Então vamos lá. 1 menos aquele valor todo que estava na memória, que é 0,13, vai dar aproximadamente 0,864536. 86 45 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Essa é a primeira iteração que eu fiz. Quando que eu paro? Lembram do critério de parada? Você vai fazendo até repetir. Só que aí, pessoal, vocês vão fazer isso utilizando aquela variável A. Só para conferir se esse resultado está certo. A nossa função é x vezes cosseno de x. Lembram disso? No intervalo de 0 até π, ou seja, de 0 até aproximadamente 3,14. Eu quero uma estimativa para o valor máximo dessa função. Observem isso no GeoGebra. Ó. f de x é igual a x vezes cosseno de x. O intervalo entre 0 e 3,14. 3,14 não tem valor máximo. Está tudo no valor mínimo. Ó. Se eu pegar aqui 3,14, eu pego a parte de baixo. Agora vamos observar aonde está o máximo nesse pedaço. Ó. Vamos ver se ele vai dar mais ou menos o nosso resultado, 0,86. Olha que legal. O ponto máximo que a gente tem nessa função está entre 0,8 e 1. Está dentro do intervalo. Então, o ponto máximo é 0,86 algum valor. Espero, pessoal, que vocês tivessem tido uma noção básica desse exercício. Qualquer dúvida, a gente resolve ele em sala. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, rapaziada.